Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, tudo bem? Meu nome é Leônidas e você está no Terça Livre Escola. Pois bem, nós estamos aqui na aula de língua portuguesa no módulo de redação, falando na aula de 87, número 87, gramática e produção de texto. Sempre quando nós falamos sobre isso, meu caro aluno, minha cara aluna, sempre vem aquela pergunta, capciosa pergunta, afinal. Mas professor, por que devemos saber, devemos compreender a lógica da gramática? A língua ela não é viva? A língua ela não é orgânica? Claro que é. Todas essas perguntas são válidas. Porém, quando nós vamos ao encontro de uma elaboração de um texto, pautado na gramática, na estrutura lógica da língua, que é a gramática, nós precisamos entender sim o que significa esta parte importantíssima dentro do texto. Claro que a leitura, o teu conhecimento de mundo, o teu conhecimento sobre os textos que você usa para escrever é de suma importância. Claro que é de suma importância. Porém, se você não sabe a utilização correta, ou melhor ainda, não apenas saber, mas também ter consciência, ou seja, você tem a plena certeza do que está fazendo, né? No caso, a utilização dentro do texto, a utilização correta da gramática, nada adianta. Nada adianta. Não adianta você ser um erudito em determinado assunto, porém, se não conhecer a gramática, você não consegue concatenar a sua ideia, não digo somente, meu caro aluno, minha cara aluna, na questão escrita, mas também na questão oral, né? Quando você tem toda a significância, todo o seu texto produzido na tua ideia e você precisa verbalizá-lo. E se você não conhecer, né, o princípio gramatical da linguagem oral, você também fatalmente não conhecerá o princípio, né, a estruturação da gramática dentro da língua escrita. Por quê? Por mais que a língua falada ela seja orgânica e a língua escrita também, ela é orgânica, mas de maneira diferente, nós precisamos entender agora que estamos trabalhando, né, por isso que eu repito, né, esta afirmação com a língua escrita, estritamente com a língua escrita. Então, vamos entender o que significa, né? Conhecer bem, número 1, a gramática é condição para se produzir um texto de qualidade? Né? Existe muita gente dizendo aí que não é necessário assistir ou assistir uma aula de gramática ou fazer aula de gramática. E o que é um texto de qualidade? Né? Então, essas duas perguntas permeará a nossa aula de hoje. Né? Hoje, no sentido assim, deste tema. Né? Porque eu falo hoje, este tema precisa. O hoje não é só uma questão de advérbio de tempo, né? Uma palavra que indica tempo. Não. O hoje para nós é o quê? É entender e compreender o agora, no sentido de agora, entender e compreender que a gramática tem a sua importante parte dentro da construção de um texto. Por exemplo, pessoas que têm hábito de ler muito acabam se espelhando na forma de redigir, né, dos bons textos que leem. É verdade? É claro. Porque as pessoas, né, que conseguem entender os bons textos, quando eu falo bons textos, são aqueles textos mais profundos, elas conseguem ter uma percepção maior da construção gramatical que há nestes textos. Claro que não se lê apenas bons textos, né? Você lê, na verdade, textos de tudo quanto é tipo. Desde aqueles textos que são sofríveis gramaticalmente até aqueles textos primorosos, por exemplo, como Machado de Assis, essa de Queiroz, Bernardo Guimarães, né? E tantos outros, Heidegger, os textos do professor Olavo de Carvalho e tantos outros, né? Bons textos onde você consegue enxergar ali uma boa colocação gramatical, uma boa colocação regencial do texto e por aí vai. Com isso você consegue ampliar não somente o seu horizonte de percepção e interpretação da realidade que esse texto é submetido, mas o horizonte de percepção que a gramática está ali presente ipsis literis, ou seja, de forma
literal e construtiva na sua forma plena. Pois bem, outra coisa interessante que nós precisamos ver, alguns exemplos, né? Por exemplo, nós temos aqui, olha que interessante, não se separa com vírgula sujeito e predicado. Exato, né? Exato. Sobretudo a questão do verbo, não se separa sujeito do verbo com vírgula. Outra coisa interessante, né, que nós temos aqui, seria bom se o sujeito que escreve tivesse o mínimo de conhecimento do que é sujeito e predicado, ou que são essas duas figuras. Por quê? Quando nós falamos isso aqui, olha só, não se separa sujeito do predicado, nós temos o quê? Artigo, o sujeito que geralmente é a pessoa que pratica a ação, e o verbo, aquele que dá a dinâmica da ação, estado ou condição desse sujeito. Por exemplo, olha só, os alunos assistem à aula de língua portuguesa. Olha lá, quem assiste? Os alunos. Assistem o quê? A aula de língua portuguesa. Claro, aqui nós temos o objeto direto, verbo transitivo direto, né? Objeto direto ali, aula de língua portuguesa. Mas olha lá, os alunos assistem. Mesmo falando, caros alunos, caras alunas, vocês percebem que não há separação entre vírgula, né, do sujeito, pela vírgula, aliás, do sujeito e o predicado em si, que é assistem à aula de língua portuguesa. Então, vocês percebem que isso é uma regra de ouro, ou seja, essa regra precisa ser respeitada. Por isso que se diz aqui, seria bom se o sujeito que escreve tivesse um mínimo de consciência sobre isso. Outra coisa interessante que nós devemos nos atentar, se o advérbio ou locução verbal estiver deslocado, ou seja, fora da ordem direta. Um exemplo de ordem indireta que nós temos é dentro do hino nacional brasileiro. Deve-se sempre, ou quase sempre, separá-lo por vírgulas, né? Então, olha que interessante. Você quer entender o que é a ordem indireta? Nós veremos isso mais adiante na questão de como utilizar a vírgula para escrever dentro de um texto. Um exemplo bem claro de ordem indireta é o nosso hino nacional. Alguns poemas clássicos, por exemplo, você olha lá em língua portuguesa, Camões, né, os Lusíadas, Gregório de Matos Guerra, alguns poemas do nosso querido escritor, né, Padre Antônio Vieira, e poemas do arcadismo brasileiro. Existem essas ordens indiretas, em maior ou menor grau. Porém, um exemplo, novamente digo, de ordem indireta dentro do texto, principalmente do poema, é o nosso hino nacional. Então, para você entender o que é essa questão do deslocamento do sujeito em relação ao predicado, olhe lá o hino nacional, fica aí um exercício para vocês. Outra coisa interessante que nós precisamos entender, mas um caso merece atenção. Separa-se por vírgulas o vocativo. O que é vocativo? Lembra lá? Chamar. Ei, vírgula, professor, exclamação. Explique-me novamente o conteúdo ou a disciplina. Né? Aí sempre vem essa pergunta. Pergunta não, uma afirmação. Sei lá o que é vocativo. Ou, o que é vocativo? Né? Diz logo aquele que não sabe. Você percebe que são coisas, caro aluno, cara aluna, são básicas que todo mundo precisa saber para construir um bom texto. Ei, você, preste atenção. Olha o vocativo aqui. Prestou atenção que há uma pausa na minha fala? E esta pausa, aliás, na fala, ela representa o quê? A vírgula. Pois bem, outra coisa interessante aqui, harmonia entre o sujeito e o verbo. Outro conteúdo que merece destaque, concordância verbal. Há necessário conhecer há necessidade? É necessário conhecer todas as regras? Não. Conhecer decor? Não. Meu caro aluno, minha cara aluna, se você não lembra, dica aqui do professor, sempre tenha uma gramática ao teu lado, gramática boa ao teu lado. Por quê? Concordância verbal, pessoal, é um item sempre importantíssimo para entendermos toda a dinâmica da frase, período, oração, parágrafo e um texto.
Nas aulas seguintes, nós veremos sobre isso, a questão da concordância verbal dentro da escrita, quando nós construímos, por exemplo, os tópicos frasais dentro de um texto. Sobretudo nos textos expositivos e argumentativos. Tá ok? Claro, nós precisamos sempre entender que a concordância verbal, a concordância nominal, ela é de extrema importância. Precisamos saber de cor salteado? Não precisa, mas precisamos ter, isso é imperativo, ou seja, é ordem, sempre uma gramática boa ao nosso lado e um bom dicionário ao nosso lado também. Regências. Meu Deus do céu, lembra lá, gente, da concordância verbal? Toda concordância verbal passa pela regência, toda concordância nominal passa pela regência. Professor, mas eu não lembro o que é concordância nominal, concordância verbal. Volte algumas aulas no módulo de língua portuguesa, quando nós falamos da sintaxe. E nas colocações pronominais também passam pelas regências. Por exemplo, para se trabalhar corretamente com os verbos e se faz as construções adequadas, é preciso conhecer as regências. Não, digo aqui não somente dos verbos, mas dos nomes e dos pronomes também. Por quê? Quando nós falamos de concordância nominal, concordância verbal, colocação pronominal, nós precisamos entender as regências. Através dela, nós conseguimos entender o que se chama também, né, de sintaxe de colocação, que é uma coisa muito interessante. E um aspecto importante da gramática deve ser evidenciado. Transitividade do verbo. Se ele é transitivo, exige complemento. Se não é transitivo, ou seja, é intransitivo, não exige complemento. Como assim, professor? Exemplo: ontem choveu, fenômeno na natureza, precisa de complemento? Não. Os alunos assistem. Assistem o quê? A aula. Aula do quê? Língua portuguesa, de língua portuguesa. Então olha lá, assistir é um verbo transitivo porque ele exige complemento. Assiste o quê? Transitivo de forma direta. A aula. Aula de quê? Eu tenho ali uma preposição, então é um transitivo indireto. Então eu tenho ali um verbo transitivo de forma direta, a aula, e indireta. De quê? Língua portuguesa. Então os alunos assistem o quê? A aula de língua portuguesa. Então quando exige objeto, é transitivo. Quando não exige objeto, é intransitivo. Regrinha simples, explicada aqui de forma simples, pessoal. Mas são regras, como eu disse, de ouro. Ou seja, são regras importantíssimas. Verbos de ligação, meu Deus do céu, verbos de ligação ou copulativos não indicam ação, e sim estado e condição do sujeito. Gente, presta bem atenção. Todo verbo de ligação, ele não indica ação, indica estado ou condição do sujeito. Ou seja, ele faz a ligação entre as características e o sujeito. O que é a característica, gente? Adjetivos. Lembra lá? Os adjetivos. Quais são as principais? Uma das principais atribuições dos adjetivos: caracterização dos seres. Exemplo: Leônidas é professor. Então olha lá, está indicando, olha a situação, a condição do Leônidas. Olha lá, o que é o Leônidas? Professor. Qual é a condição do Leônidas? Professor. Professor do quê? De língua portuguesa, né? Professor de quê? De matemática, de ciências, e por aí vai. Quando eu falo em estado e condição, é verbo de ligação. Vamos dar uma lembrada nos verbos de ligação, pessoal? Ser, estar, permanecer, tornar, continuar, ficar, andar, morrer, né? E por aí vai. Então todos os verbos que indicam estado, condição do sujeito, ele faz a ligação entre esses dois termos, as características e o sujeito, nós estamos falando de verbo de ligação. Outra coisa muito interessante. Turma, gramática natural. O que é a gramática natural que nós falamos? Afinal, é melhor dizer que para escrever um redator tem que obedecer ao que se preceitua a gramática corretamente. Mas quando eu falo aqui gramática natural, pessoal, é aquela gramática interna. Ah, professor, mas isso o senhor está entrando em contradição? Você me perguntará. Não. Quando eu falo gramática natural, é aquilo que você já tem internalizado. O que é o internalizado? É o requisito mínimo que você
automaticamente coloque em ordem o teu texto, ainda que forma oral ou até aqui dentro, na tua cabeça. Por exemplo, quando eu digo lá, de sorvete a menina gosta. Aí você me pergunta, professor, que ordem absurda é essa? Não seria a menina gosta de sorvete? Olha só, naturalmente, né, no campo da significação, ou seja, seu cérebro já ordena a frase, já ordena a sentença. Então, você conhece, ainda que minimamente, para uma construção lógica, para um entendimento mínimo, você tem essa gramática. E, ao estudar a gramática, olha que interessante, obedecer ao que se preceitua a gramática, né? Preceitua a gramática, ou seja, os preceitos, os contextos e conceitos e definições, você, na verdade, aprimora tudo isso. Você começa a ter uma percepção mais aguçada sobre o que é a construção gramatical, né, dentro de um texto. Será que esse sujeito pode dizer isso? Claro! Por quê? Não adianta nada, gente. Você passa a sua vida inteira, tá bom? Estudando, entendendo, escrevendo. Mas será que você somente escreverá no ensino fundamental 1, né, o antigo primário, só no ginásio, agora ensino fundamental 2, no colegial ou ensino médio, ou somente quando chegar no nível superior? Não. Você se comunica, você se entende a todo o momento. Né? Você não usa o seu texto somente para se comunicar com o professor, com o seu colega. Você usa seu texto para tudo. Seu texto ele é plurissignificativo. E essa plurissignificação entende o seguinte, que você precisa ser entendido e compreendido nas esferas das mais simples até as mais complexas. E não é uma tarefa fácil. Provo para vocês durante as aulas, né? Provarei para vocês, aliás, durante as aulas, que não é uma tarefa fácil. Por quê? Além de conhecer a gramática, você precisa entender qual é o contexto a quem você se dirigirá, contexto de pessoas, o contexto de comunicação, tem tudo isso. E aonde começa? Qual o lugar? Né? Estudando. No caso, o lugar ele é estudando. É você ter a consciência gramatical e o conceito da língua padrão bem estabelecida dentro do que você quer estudar, daquilo que, no caso, estudar e escrever. E uma coisa interessante, que todo conhecimento, né, de regra, admite-se que muitas vezes nós precisamos dar aquela conferidinha. Claro que precisamos. Porque, como eu disse, né, não precisamos, pessoal, entender o seguinte, né? Olha que interessante aqui, uma coisa que eu sempre digo a vocês e direi nessas aulas seguintes, né, da 88 em diante, desta aula 88 em diante. Você não precisa ter o domínio pleno. Domínio, e eu creio que eu já disse isso em aulas anteriores, o domínio é o tempo que ele lhes dá, tá bom? É o tempo que ele lhes dá, o domínio, meus caros alunos, da gramática. Mas você precisa ter o conhecimento. E olha que interessante, não raro um cidadão tem que produzir um texto, seja na empresa, no concurso público ou em outra situação qualquer. E se instrumentos de pesquisa não estiverem ao meu dispor? Então, entra uma coisa interessante, que nós vemos aqui, ó, a importância da leitura. Eu quero concluir esta aula dizendo o seguinte, né, deixei esse tópico por último porque não adianta, meu caro aluno, minha cara aluna, você souber, tá? Olha só, não souber a gramática, não souber como utilizar a gramática se você não lê. Porque através da leitura, e uma coisa interessante, que eu já disse isso anteriormente nesta aula, mas eu quero frisar e reforçar, que é importantíssimo lembrar que a leitura sempre foi e continua sendo, olha lá os verbos de ligação, ó, continua sendo o principal caminho a percorrer para que você possa se tornar um bom redator. Qual é a sua condição para se tornar um bom redator? É você se tornando um bom leitor. Os grandes redatores, como Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Lima Barreto, o professor Alan dos Santos,
que é um bom redator, né? Professor de tomismo do Terça Livre Escola, do Terça Livre Academia, o professor Rafael Nogueira, o professor Carlos Briguet. Quando nós lemos, o professor Olavo de Carvalho, nós lemos os textos dessas pessoas, nós vemos que eles, além de entenderem, terem uma consciência gramatical excelente, o que faz, né, com que eles se tornem, ou tornam, né, bons redatores, se tornem bons redatores, bons redatores. A leitura. Por exemplo, como se faz com que eu possa me tornar um bom professor, um bom expositor da língua portuguesa, né, das regras, e explicar a língua portuguesa, as regras da língua portuguesa? A leitura. Então, tudo se passa pela leitura. Para você se tornar um bom redator, necessariamente, invariavelmente, você precisa ser um bom leitor. Leitor, desde bula de remédio até os grandes clássicos da literatura. Por quê? Saber interpretar, tá? Saber compreender uma informação é o que separa um bom redator de um mau redator. Tá ok, pessoal? Outra coisa interessante que nós devemos identificar aqui: para se produzir um texto de qualidade, não quer dizer que eu tenha que saber tudo de cor, como eu disse, exagerando um pouco todos os conteúdos gramaticais, mas que tenha consciência que eles existem, que devem ser consultados quando necessário, só para dar essa reforçada. Pessoal, se vocês tiverem, meus caros alunos, dúvidas e envios de materiais, escrevam-me, por favor, leonidasbier@gmail.com. Espero eu que esta aula seja proveitosíssima a vocês e que vocês aproveitem todos os conteúdos, desde a aula 1 até a aula 86. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.